Glória a Deus. Deixa teus olhos fechados. Estende tuas mãos para o alto. Quero que tu busque o Senhor agora. Ore em línguas, fale com Ele. Busque o Senhor. Busque a presença dEle aqui nesse momento. Eu sei que já estamos experimentando da presença desse Deus, mas precisamos mais da presença dEle. Ou seja, quando viemos aqui cultuar a Ele, viemos cultuar para desfrutar e para nos enchermos desse Deus. Essa é a grande riqueza que nós temos. Ele em nós, em nossa vida. Ele fazendo parte de nossa vida. Ele enchendo as nossas vidas. Ele enchendo o teu coração. Tu sendo cheio de Deus. Cheio de Deus. Sendo cheio de Deus. Cheio de Deus. Obrigado, querido Espírito Santo, pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigado pela tua graça maravilhosa junto conosco aqui. Obrigado pelo teu Espírito que está, Senhor, presente junto conosco. Tua glória maravilhosa, tremenda, fantástica. Senhor, queremos mais da tua revelação. Queremos mais da tua presença. Queremos mais do teu Espírito. É isso que nós ansiamos, isso que nós precisamos. Tu nos completa em tudo que nós necessitamos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Glória a Deus. Diga, querido Espírito Santo. Diga com mais intensidade, querido Espírito Santo. Eu quero a tua presença em minha vida. Eu quero a tua presença intensamente em minha vida. Quero ser cheio de ti. Cheio de ti. Cheio de ti. Pois não há nada melhor. Não há nada melhor do que a tua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Que eu vivo num tempo. Que posso ser cheio de Deus. Eu, um ser corrupto, pecador, mas que fui escolhido para ser cheio de Deus. Cheio de Deus. Do seu poder, da sua grandeza. Agora, Senhor Deus, que eu entenda a grandeza dessa revelação, dessa palavra. Cristo em mim, Cristo em mim, a glória presente em minha vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. E amém. Dá um aplauso ao teu Senhor agora. Muito bem-vindo aqui, querido Espírito Santo. Muito bem-vindo aqui no nosso meio. Nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Agora diga bem forte assim: essa noite eu abro meu coração para ouvir a voz de Deus em minha vida. Amém? Pode sentar agora, querido. E eu já gostaria que tu fosse abrindo a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, nesse texto: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras,
mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vou ler de novo. Porque o nosso evangelho, a nossa boa notícia, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo, diga sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho que ele levou até Tessalônica, ele não levou apenas com uma pregação de uma palavra, mas sobretudo, ou seja, ainda mais, com mais importância, com mais valor, com mais quantidade, em poder no Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo que o evangelho foi pregado na cidade de Tessalônica, não apenas em palavras, mas muito mais na demonstração do poder do Espírito Santo. Amém? Agora abro no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Oh, querido Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 4 diz assim. Agora Paulo está escrevendo para os coríntios, para uma outra cidade. Não era para a cidade de Tessalônica, agora não estamos falando da cidade de Tessalônica. Essas são cartas que Paulo escreveu. A primeira ele escreveu para a cidade de Tessalônica, onde ele tinha ido pregar o evangelho, e depois de um tempo ele escreveu uma carta para essa cidade. Agora, essa outra carta é a carta aos Coríntios, que ele tinha ido pregar o evangelho na cidade de Corinto, e agora ele estava escrevendo uma carta aos Coríntios, alguns anos depois que ele havia pregado lá. E agora ele escreve assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Vamos ler de novo. Agora ele está falando para essa cidade de Corinto, onde ele tinha ido pregar, e ele diz que a palavra e a pregação que ele tinha feito lá na cidade de Corinto não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, ele está falando aqui, eu não preguei com uma retórica, eu não preguei de uma forma tão persuasiva, usando argumentação, de uma pregação com inteligência, com sabedoria, mas a minha pregação consistiu na demonstração, ele está dizendo, do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim se apoiasse no poder de Deus. Ele está dizendo uma coisa muito interessante, que a pregação dele, que ele fez na cidade de Corinto, assim como ele tinha feito na cidade de Tessalônica, fundamentalmente era uma pregação não apenas de palavras, mas uma pregação de demonstração do poder de Deus pelo Espírito Santo. Amém? Estão entendendo isso? Então a pregação que ele pregou nessas duas cidades era muito mais uma pregação demonstrativa do que uma pregação de palavras. Ou seja, ele pregou através da demonstração do poder de Deus. Bem, vamos entender isso, vamos compreender. Essas duas cidades, tanto a cidade de Tessalônica, quanto a cidade de Corinto, eram duas cidades gregas. A cidade de Corinto, uma grande cidade, uma cidade portuária, dos dois lados, uma cidade muito comercial, havia muitos templos de muitos deuses, havia o templo de Poseidon nessa cidade, havia o templo
de Afrodite, muito grande. Só no templo de Afrodite havia mais de 1000 sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. E o templo de Poseidon também era muito grande, havia outros templos, havia uma infinidade de templos. A cidade de Tessalônica, igualmente, era naquela época uma cidade muito grande na Grécia, era a capital da Macedônia na época, mas de uma cidade grega, e era, ou seja, depois de Atenas, era naquela época a segunda maior cidade da Grécia. E hoje continua sendo uma segunda maior cidade da Grécia também, ou seja, é uma cidade muito grande. E eram 2 cidades gregas. Agora, vejam só, o apóstolo Paulo, ele diz que a pregação para aquele povo, para os gregos, não foi através de palavra de sabedoria. Por que ele está escrevendo assim? Porque os gregos, eles buscavam sabedoria. A Bíblia diz lá em Romanos, os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais. O que ele está dizendo? Que na época haviam muitos e muitos filósofos. A Grécia, nós sabemos que foi o berçário dos grandes filósofos. E alguns dizem hoje, que os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles foram as pessoas na face da terra que mais influenciaram a cultura até hoje de todo o ocidente do mundo. Ou seja, eram pessoas que tinham uma retórica fantástica. Eles discutiam, falavam, conversavam, e falavam, e explicavam, e se reexplicavam, e ficavam dias discutindo um assunto. Eles sentavam para discutir um assunto, e ficavam discutindo o assunto, e passavam o dia discutindo o assunto, e no outro dia, eles continuavam discutindo o assunto. Porque eles eram filósofos. Não importa se chegasse a um final a discussão deles ou não. O importante é que eles discutissem coisas mentais, coisas intelectuais. Então, agora, inclusive, se formos hoje lá para Atenas, que era a capital da Grécia, há um lugar onde os filósofos paravam, é como que fosse um púlpito ao ar livre. E esse púlpito ao ar livre ainda existe hoje. Ou seja, eles paravam ali, diante das pessoas que estavam ali, como se fosse um teatro, não era um teatro, era ao ar livre mesmo, e cada um podia falar o que quisesse, e defender as suas teorias, e falar das suas filosofias, e dizer aquilo. Foi exatamente nesse lugar que, quando o apóstolo Paulo passou em Atenas, ele parou nesse mesmo lugar. E ele disse: agora eu também quero falar uma coisa. E ele diz: eu vejo que vocês são homens, né, que vocês querem honrar, e vocês têm tantos deuses aqui. Eu vejo que vocês têm estátuas e têm honra para tantos deuses. Até vejo que vocês têm um lugar para o Deus desconhecido. Porque eles tinham assim: bem, se há algum Deus que nós ainda não sabemos, vamos colocar aqui, para honrar Ele também, para Ele não ser contra nós. Ou seja, eles eram homens sábios, homens que discutiam, homens que tinham uma retórica, que tinham uma oratória fantástica. Vocês podem imaginar agora o apóstolo Paulo, que talvez era gago, porque ele disse: ainda que eu seja falto no falar, ou seja, ele estava dizendo que ele tinha alguma coisa de dificuldade quando ele falava. Ele tinha alguma limitação quando ele falava. E alguns dizem que ele era baixinho, e recentemente saiu uma pesquisa que os baixinhos têm uma tendência muito maior de ser careca. Então, imagina, o cara era baixinho, gordo, careca e gago. Agora, ele estava ali
diante daquele plenário todo e pregava ali. Ou seja, os gregos estavam acostumados a ouvir muitos discursos muito bem preparados, com muita sabedoria, com muita argumentação, com muita base, né? Trazendo muitos argumentos para embasar os discursos e as afirmações. E agora chegou o apóstolo Paulo lá e vai pregar. Ou seja, a minha pergunta é: por que é que eles creriam em Paulo e não creriam nos outros filósofos? Estão me entendendo? Para nós que estamos morando aqui no Ocidente, para nós que moramos numa nação brasileira, moramos numa nação que se diz cristã, é muito fácil ser cristão. Por quê? Porque nós já nascemos, aprendemos desde a infância muitas coisas do cristianismo. Mas agora há muitas nações e muitos deuses. Para nós isso é quase que inconcebível, e a gente não entende isso direito como funciona, mas naquela época havia muitos deuses, como hoje muitas nações há muitos deuses. Eu me lembro quando nós estávamos na China e fomos lá visitar, nos levaram para visitar uma grande estátua de Kuan Yin, uma deusa deles lá, enorme. Quando nós estávamos na Tailândia, fomos lá, vemos uma estátua de Buda enorme, as pessoas ali acendendo incenso, né, e devotando a Buda, né, em cada vila que nós íamos, né, um centro budista enorme, com Budas enormes, sentado lá daquele jeito, e as pessoas devotando a Buda. Agora, a coisa que mais me impressionou, de todos os lugares que eu fui no mundo, quando nós fomos para a Índia. Porque na Índia, literalmente, há um santuário em cada quadra para um Deus diferente. Como se nessa quadra aqui houvesse um santuário para um Deus. Na outra quadra, um outro santuário para um outro Deus. Na outra quadra, um outro santuário para um outro Deus. Olhem aqui uma reportagem que saiu na revista Super Interessante, do dia 18 de fevereiro de 2011. O hinduísmo tem ao menos 330 milhões de divindades. Vou falar de novo. O hinduísmo tem ao menos 330 milhões de divindades. Os hindus acreditam numa força divina única, mas que assume incontáveis formas. O número de deuses pode ser até maior, talvez um para cada devoto. No sul da Índia, próximo à cidade sagrada de Tiruvannamalai, fica o templo de Bhuvaneswari. Lá os monges residentes têm uma única ocupação, bem insólita, por sinal. Desde o século XVI, ou seja, há 500 anos. Olha, esses monges que estão lá há 500 anos, ou talvez até mais tempo, eles fazem um minucioso recenseamento de todos os deuses hindus. Em peregrinação, em pergaminhos, registram a origem, a função e as relações de parentesco entre os deuses. É uma tarefa gigantesca. O número oficial de deuses na Índia chega a 330 milhões. Mas extraoficialmente, essa conta bate a casa do bilhão. Ou seja, na Índia, há mais de 1 bilhão de deuses. Só na Índia. Agora, nós não falamos de todas as outras religiões que há no mundo.
não falamos do islamismo, não falamos do confucionismo, não falamos dos deuses animistas, e não falamos de tantos outros deuses. E agora, o apóstolo Paulo vai lá pregar o evangelho para esses povos, que têm deuses pagãos, deuses que eles adoram, deuses que eles fizeram templos, que eles servem, né, que eles dedicam suas vidas, que eles honram. E agora, por que é que eles vão acreditar em Paulo e não vão acreditar nos seus deuses, que os seus antepassados por muito tempo cultuavam? Estão me entendendo o que eu estou falando? Então, o que o apóstolo Paulo diz? Olha, eu não cheguei até vós pregando um evangelho baseado em sabedoria humana. Porque se fosse baseado em retórica, se fosse baseado em sabedoria humana, em qual é que dos deuses se acreditaria? No melhor palestrante, naquele que tinha mais argumentos, naquele que tinha uma retórica melhor, naquele que tinha uma oratória melhor, naquele que sabia falar de forma mais eloquente. Ou seja, o público, e talvez nós mesmos, seríamos convencidos por sabedoria humana. E essa sabedoria humana, assim como ela vem, ela vai, porque ela não é uma sabedoria que permanece, é uma filosofia, não tem comprovação de nada. E agora o apóstolo Paulo chega dizendo o quê? Ele diz: a minha pregação que eu vim fazer no meio de vocês, não é uma pregação de palavras, não é uma pregação de retórica, é uma pregação pela demonstração do Espírito e do poder de Deus. Ou seja, eu não estou apenas falando, e o que vocês devem crer, não devem crer apenas naquilo que eu estou falando. Vocês creem para que a fé de vocês, como diz lá no livro de Coríntios, não seja embasado na sabedoria humana, não seja embasado apenas em palavras de homem, em retórica de homens, mas sejam embasada no poder de Deus. Ou seja, a base da fé, segundo o apóstolo Paulo, não devia de ser por pessoas que discursam bem, ou seja, por palavras de bons discursadores, de boas pessoas que davam oratória, mas a base da fé precisava ser alicerçada na manifestação do poder de Deus, ou seja, na manifestação de um Deus que está vivo, que é poderoso e que faz grandes coisas. Agora, contra isso, ninguém poderia falar nada. Contra isso, ninguém poderia fazer nada. Contra isso, as pessoas não poderiam dizer nada. Porque todos os outros que discursavam, baseados em sabedoria humana, não tinham poder para fazer milagres. Não tinham poder para operar a glória de Deus. Não tinham poder para expulsar demônios. Não tinham poder para curar os enfermos. Não tinham poder para manifestar as maravilhas de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, Paulo compreendia direitinho. Eu não posso chegar até eles apenas com um discurso bem preparado. Eu tenho que chegar a ele com a demonstração do Espírito do poder de Deus. Mesmo que hoje nós vivemos numa sociedade cristianizada, mas essa sociedade cristianizada é uma sociedade que completamente perdeu o conceito verdadeiro do cristianismo. Então, aquilo que valia para o apóstolo Paulo na época, é a mesma coisa que vale para nós hoje. Amém? Estão me entendendo? Exatamente a mesma coisa que vale para nós hoje. Se nós apenas chegar com retórica e com discurso, qualquer outro que chegar com discurso e que discursar melhor que nós e tiver mais argumento que nós, vai levar nosso público. Por quê? Porque a fé estará baseada em sabedoria humana e não no poder de Deus. Agora, preste atenção. Eu vou contar para vocês uma história de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, talvez muitos de vocês não ouviram falar, mas Kathryn Kuhlman era uma mulher que morreu no ano 1975,
Mas nesse período que ela viveu, ela foi uma das maiores operadoras de milagres que o mundo já conheceu. Era coisas extraordinárias. Benny Hinn, hoje, atualmente, foi inspirado por uma conferência que ele foi. Ele mesmo conta no livro dele de que ele ficou esperando a noite inteira. Estava nevando a noite inteira, ele ficou esperando na frente da porta da igreja. E havia já uma longa fila esperando para poder entrar. O outro dia no culto, quando Kathryn Kuhlman iria pregar. Porque quando ela pregava, uau! A manifestação do Espírito do poder de Deus era uma coisa tremenda, era uma coisa maravilhosa, era uma coisa que as pessoas saíam curadas, saradas. Era uma manifestação da glória de Deus que em poucas épocas foi vista até hoje na história. E num dos discursos de Kathryn Kuhlman, ela conta como é que foi que iniciou e como ela descobriu, porque ela diz: eu tinha tanta sede. Ela disse: eu chorava. Eu ia para um lugar onde pregava o evangelho e as pessoas, algumas pessoas não eram tocadas pelo poder de Deus e não saíam saradas e não aconteciam coisas, e eles colocavam culpa nas pessoas que elas não tinham fé para ser curadas, e as pessoas então tentavam apresentar a fé delas como que aqui é suficiente essa qualidade, essa quantidade de fé que eu tenho. E ela ficava muito triste. Ela disse: Deus não pode ser assim, tem que ser algo diferente. E ela disse: eu passava noites, eu ficava gemendo diante de Deus e dizia: Deus, me mostra como é que é a manifestação da tua glória, do teu poder. Como é que isso acontece? Como é que isso que nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo fez, como isso acontece? Então, ela disse que um dia estava no culto, estava pregando sobre o Espírito Santo. Pregou sobre o Pai, pregou sobre o Filho e depois pregou sobre o Espírito Santo. E que o Espírito Santo era o Deus junto conosco. E aquilo que Deus queria fazer, se Jesus estivesse aqui, Ele faria as coisas que o Espírito Santo faz. Ou seja, o que nós podemos esperar do Espírito Santo é a mesma coisa que se Jesus estivesse no nosso meio. Ou seja, a presença do Espírito Santo é a própria presença de Deus, e a manifestação daquilo que Ele quer fazer é exatamente aquilo que, se Jesus estivesse aqui na terra, Ele faria. Amém? Estão entendendo? Então ela disse, ela estava buscando, ela afirma assim, ela diz: talvez na face da terra não houve ninguém que buscasse tanto e que tivesse uma sede tanta. Passei noites acordada dizendo: Deus, me mostra, Deus, eu quero receber, Deus, eu quero experimentar, eu quero saber, eu quero entender. Então ela estava pregando, ela era pregadora, e ela estava pregando o evangelho. Num dia, pregando essa pregação que eu falei para você, sobre o Pai, Filho, sobre o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus, do próprio Jesus hoje conosco. E no outro dia ela iria pregar de novo. No outro dia, antes de ela pregar, uma mulher ficou de pé e pediu para ela assim: Kathryn, eu podia dar um testemunho? Ela disse: pode. Então a mulher ficou de pé e ela disse: ontem, quando a senhora estava pregando e dando um testemunho na frente de todo o povo, quando a senhora estava pregando ontem, o que aconteceu é que eu ouvi sobre o Espírito Santo e que Ele exatamente queria fazer as mesmas coisas como se Jesus estivesse aqui agora. E naquele momento veio algo sobre a minha vida, veio um calor, alguma coisa tão forte na minha vida, e eu sabia que era o Espírito Santo. Eu entendi, e eu sabia que naquele momento eu tinha sido curada da minha enfermidade. Ela tinha uma enfermidade muito séria. Kathryn Kuhlman não conta qual era a enfermidade dela, mas ela tinha uma enfermidade muito séria, e ela disse: eu estava tão convicta que o Espírito Santo veio e Ele me curou, que hoje, durante o dia, eu fui no médico fazer uma consulta
para saber, para que o médico me dissesse como estava esse problema que eu tinha. E o médico fez todos os exames que tinha e não encontrou nada e disse que eu estava curada. Ou seja, ontem à noite, quando a senhora estava pregando sobre o Espírito Santo, esse Espírito veio sobre minha vida e eu fui curada. Kathryn Kuhlman disse, naquela hora, Deus me respondeu. Como assim Deus me respondeu naquela hora? Porque ela disse assim, Kathryn Kuhlman, naquela hora eu entendi que quem fazia as coisas era o Espírito Santo, que nele estava todo o poder, e ele fazia as coisas, ou seja, a presença do Espírito Santo é a presença do poder de Deus. Então, quando temos o Espírito Santo, temos o poder de Deus. Se somos cheios do Espírito Santo, somos cheios do poder de Deus. Por que as pessoas muitas vezes não recebem as coisas de Deus? Não recebem as coisas de Deus porque muitas vezes desprezam a presença de Deus. E agora eu queria mostrar para vocês alguns versículos da Bíblia que nos falam exatamente isso. Mas antes de ler esses versículos, eu queria que todos entendessem uma coisa. Jesus fez muitos milagres aqui na terra. Só que ele mesmo, Jesus, ele disse o seguinte, vejam só. Em João capítulo 5, versículo 30, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. Em João capítulo 8, versículo 28, ele disse, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Ou seja, Jesus disse que as obras que ele fazia, ele não fazia por ele mesmo. Diga assim, as obras que Jesus fazia, não fazia por ele mesmo. Vejam uma coisa interessante. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. E o que aconteceu quando ele começou o ministério? Quando ele começou o ministério, ele foi ser batizado e o Espírito Santo veio sobre ele. Só que até aquele momento, até os 30 anos, nós não vemos nenhum milagre de Jesus. Diga assim, até os 30 anos, não vemos nenhum milagre de Jesus. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, capacitou ele com poder. Por quê? Está escrito assim na palavra. Então Jesus, Lucas capítulo 4, logo depois de ele ter sido batizado e sair do deserto, porque ele foi batizado e fez o jejum de 40 dias no deserto. Então diz assim, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Por que a fama de Jesus correu pela circunvizinhança? Porque ele estava agindo com poder. Porque ele estava agindo com poder. E era poder de quê? Poder do Espírito. Ou seja, ele estava agindo no poder do Espírito que tinha vindo sobre ele. E ele logo depois disse isso mesmo. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, ele disse, porque o Espírito está sobre mim, é que eu faço isso. É que eu faço esses milagres. Depois, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, está escrito assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus fez todas as coisas que fez pelo poder do Espírito Santo e não pela força própria dele.
Diga assim: Jesus fez os milagres que ele fez pelo poder do Espírito Santo. Amém? Estão entendendo? Antes que o Espírito veio sobre ele, nenhum milagre aconteceu. Depois que o Espírito veio, ele operou no poder do Espírito, e a Bíblia confirma várias vezes que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. E nesse poder do Espírito é que ele fez todas as coisas que ele fez. Porque ele disse que de mim eu nada posso fazer. Ou seja, Jesus deixou claro: eu não estou fazendo as coisas pela minha força. Por quê? Porque Jesus era perfeito homem. Diga assim: Jesus era perfeito homem. Ou seja, sendo perfeito homem, nós não temos esse poder para fazer essas coisas sobrenaturais. Amém? Então, aquilo que Kathryn Kuhlman entendeu, de que as coisas, o poder de Deus, os milagres de Deus acontecem através do poder do Espírito Santo. E a partir daquele dia, o que aconteceu? Ela começou a cultivar, a cultuar e a buscar a presença do Espírito Santo. Começou a desejar, começou a anelar, começou a viver buscando a presença do Espírito Santo. Porque quanto mais cheia do Espírito Santo, mais cheia do poder de Deus. Agora, nós falamos até Jesus. Mas, depois, em Atos 1:8, o que diz assim: mas recebereis poder. Como é que nós recebemos poder? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como é que eu recebo o poder de Deus? Como é que eu sou cheio do poder de Deus? Como é que eu sou cheio desse poder? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que conferiu esse poder para Jesus, e que confere esse poder exatamente o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre nós hoje. Diga assim: o mesmo poder que estava sobre Jesus é o mesmo poder que está sobre mim. Por isso que a Bíblia diz que o mesmo poder, aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que fez algo poderoso e grandioso demais, esse mesmo poder é que opera em nós. Porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que operou em Jesus e que fez todos os milagres nele e através dele. É o mesmo Espírito que faz e que manifesta o poder em nós e através de nós. Estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 5, diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Ou seja, ele está dizendo que Deus concedeu o Espírito e pelo Espírito opera milagres. Se vocês colocarem numa chave bíblica a palavra poder e colocarem a palavra Espírito, vocês vão ver que as duas coisas estão juntas uma com a outra. Depois, no livro de Romanos diz assim, capítulo 15, versículo 18: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Agora ele está dizendo, os sinais e os prodígios, os milagres que ele fez, foi através do poder do Espírito Santo que tinha feito. Bem, nós precisamos entender de que se nós quisermos andar numa dimensão bíblica, numa dimensão neotestamentária, se nós queremos aprender da palavra de Deus, compreender como é que se vive uma vida segundo a palavra de Deus,
uma vida de autoridade, uma vida de poder, uma vida de manifestação da glória de Deus, nós precisamos aprender que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Entendam que nós não recebemos o Espírito Santo simplesmente para falarmos em línguas, e agora falamos em línguas, glória a Deus, então agora eu falo em línguas, e eu tenho o Espírito Santo para falar em novas línguas. Não! Eu tenho o Espírito Santo para falar em novas línguas, e falando em novas línguas, eu vou me enchendo do Espírito Santo. Eu vou me enchendo, buscando, adorando, vou me enchendo do Espírito Santo. Me consagrando a Ele, buscando, confiando nele, eu vou me enchendo do Espírito Santo. Me enchendo do Espírito Santo, eu me encho do poder. Me enchendo do poder, eu prego um evangelho legítimo. Eu prego um evangelho não apenas baseado em palavras, não apenas baseado na sabedoria humana, mas eu prego um evangelho pela demonstração da confirmação e da aprovação de Deus, a palavra que eu estou pregando. Porque a Bíblia diz de que o Senhor, Ele confirmava a palavra que os apóstolos pregavam, pela manifestação de sinais e prodígios. E o que significa isso? Que Deus estava aprovando a pregação, que Deus estava dizendo, é isso mesmo que Ele está falando, eu concordo com isso, essa mensagem vem do céu, e para que vocês creiam nessa mensagem, os sinais estão aí. Então, para encerrar, eu gostaria de contar a história de Elias, que Elias, ele tinha passado um tempo em que ele tinha ficado sozinho, os corvos davam comida para ele, profeta, lá no Velho Testamento, e agora ele saiu e Deus disse, uma viúva vai te alimentar. E ele chegou na cidade de Sunem, encontrou aquela viúva, e a viúva não tinha quase nada, tinha um pouquinho de farinha, um pouco de água, havia uma seca muito grande, e ela disse, eu não tenho nada, só tenho farinha, só tenho um pouco de água, e daí Elias disse, então faz um pedaço de bolo para mim primeiro, dá para mim, depois o resto come, e Deus vai te abençoar, e assim aconteceu. Ela fez primeiro um bolo, um pão para ele, Elias comeu, e Deus multiplicou e abençoou aquela mulher. E agora ela tinha um filho. E passou os dias, e esse filho veio a morrer. Esse filho veio a falecer. E quando esse filho faleceu, ela ficou meio triste. Ela disse, profeta, tu veio aqui, e agora meu filho faleceu, meu filho morreu. E Elias ficou muito indignado com isso. E ele agora sabia que Deus era com ele. Elias era um homem que andava na dimensão espiritual dos milagres de Deus. E vejam lá em 1 Reis, no capítulo 17. Então Elias disse para a mulher, dá-me o teu filho. Versículo 19. 1 Reis 17, 19. Dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedado, afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, agora preste atenção. O que aconteceu? O filho tinha morrido, Elias tomou o menino, se estendeu sobre o menino, e agora o menino reviveu e ele entregou um menino vivo para a mulher. Ou seja, operou um milagre, um grande milagre de ressurreição. Então agora preste atenção. Qual foi a consequência desse milagre? Então a mulher disse a Elias,
nisto conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Preste atenção. O que está dizendo aqui? Está dizendo, essa mulher disse, de que um milagre, já era o segundo milagre, grande milagre que acontecia, mas esse, a mulher disse, agora eu sei que tu é homem de Deus, e que tu fala da parte de Deus, por causa do milagre. Amém? Por causa do milagre. Agora eu acredito naquilo que tu fala. Ou seja, quando nós somos homens cheios do Espírito Santo e automaticamente cheios do poder de Deus, andamos na dimensão dos milagres. E essa manifestação dos milagres é aquilo que Jesus disse: vocês não crerão se não verem milagres. Hoje ainda, as pessoas muitas vezes não creem na grandeza, no poder, não se reverenciam diante de Deus, não honram Ele, levam as coisas muito na flauta, muito na maciota. Sabe por quê? Porque a fé é baseada em sabedoria humana e não é baseada no poder de Deus. Porque hoje o Evangelho é pregado com sabedoria humana e não pregado com base no poder de Deus. E com isso, é uma fé fraca. Por quê? Porque o milagre aponta para a palavra. Diga assim: o milagre aponta para a palavra, credibiliza a palavra. Amém? Vamos ficar de pé agora. Eu quero gerar no teu coração, no dia de hoje, o desejo, a fome de buscar mais a Deus. Eu quero gerar em teu coração hoje o desejo de buscar a presença do Espírito Santo na tua vida, de experimentar o Espírito Santo, a presença, o poder dele na tua vida. Não ser um cristão de palavra, mas ser um cristão de poder. Ser um cristão de poder. Por quê? Porque a palavra, a letra, por si só, ela mata. Mas o Espírito, lembra o que eu falei do Espírito? O Espírito é o poder de Deus. O Espírito, ele dá vida. Então, para os hebreus, eles tinham dentro da cultura deles a seguinte concepção: de que o conhecimento vinha da experiência e não apenas das palavras. Vou falar de novo. O conhecimento vinha das experiências e não apenas das palavras. E assim é exatamente a forma que Deus concebeu o homem. Quando nós temos experiência, aquela experiência se torna em maturidade, se torna em convicção, se torna em fato na nossa vida. Se nós não temos experiência, se nós não temos prática, a nossa fé é fraca, é alicerçada apenas sobre conhecimento mental e não sobre a experiência viva. Fecha os teus olhos. Quero que tu coloque-te diante de Deus hoje. Coloque-te diante dele para que tu desejes, almejes, tenha um desejo profundo pela pessoa do Espírito Santo. Tenha um desejo intenso pela pessoa do Espírito Santo. Porque Ele é o próprio Deus que habita em ti. O apóstolo Paulo, ele disse: isso é um mistério, é uma coisa tão grande, é algo tão tremendo, é algo tão maravilhoso.
esse Espírito, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus habitando em nós. O próprio Deus habitando em ti. Essa é a esperança gloriosa que nós temos. Essa é a glória que nós temos. Quando nós não entendemos isso, ficamos lutando pela nossa própria força. No livro de Efésios, diz assim, que nós somos fortalecidos no seu poder pelo Espírito. Ou seja, quando o Espírito está em nosso homem interior, como fala naquele versículo, que somos fortalecidos pelo seu poder no Espírito, no nosso homem interior. Ou seja, quando o Espírito Santo habita em ti, quando o Espírito Santo mora em ti, quando o Espírito Santo está em ti, ele não apenas te capacita para operar milagres, mas ele te capacita para vencer na tua vida os desafios também. Porque este Espírito de poder está justamente na tua vida. Então, precisamos ser cheios deste Espírito. E quando somos cheios desse Espírito, somos cheios desse poder de Deus. Somos cheios da sua presença. Vivemos nessa dimensão. Operamos nessa dimensão. Sabemos que é possível. Nós, em nossas células, em nosso dia a dia, diante das situações, como naquela época em Jerusalém, que os discípulos foram dispersos por causa da perseguição. Mas a Bíblia diz que aonde eles iam, pregavam o Evangelho, curavam os enfermos, expulsavam os demônios, manifestavam a glória de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo estava neles. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo.